Do Lu da Lu. Volume 39. Capítulo 273. O Exército Tang e o Tutor Imperial do 93º nível. Sua Majestade Shui Beng ascendeu ao trono 3 anos atrás, depois que o Imperador Shui Ye perdeu a vida para uma doença. Ele esteve governando com sabedoria nesses últimos 3 anos, demonstrando bastante consideração pela nossa seita Tang. Atualmente, a seita conta com 2.300 discípulos. Desses, tirando os discípulos que vieram dos 4 clãs, todos os outros vieram da Academia Sherek, escolhidos a dedo pelo Grande Mestre. Com o apoio do Império, nós produzimos uma enorme quantidade de armas ocultas, em especial as bestas divinas Zuji, o suficiente para equipar um exército de elite de mais de 10.000 soldados do Império Céu-Dou. Sua Majestade Shui Beng pessoalmente nomeou essa tropa de exército Tang. Meu pai é o comandante temporário dessa campanha, até você chegar para assumir essa posição. Tai Nu brevemente esclareceu os pontos que mais preocupavam Tang San. Ouvindo o que ele disse, Tang San assentiu. Parece que a paciência do Shui Beng nesses anos não foi desperdiçada. Ele compreende bem o verdadeiro significado de não usar as pessoas de quem você duvida e não duvidar das pessoas que você USA. Muito bem, então, tio Tai Nu, eu vou escrever uma carta. Eu preciso que você mande um dos discípulos do Salão da Velocidade entregá-la na aldeia da Escola Céu Claro. Mesmo havendo 1000 mestres dos espíritos protegendo a capital imperial, isso ainda é muito pouco. Se ganharmos a vantagem na linha de frente, é bem provável que o Império dos Espíritos mande mestres dos espíritos de elite para causar problemas aqui. Com a Escola Céu Claro protegendo a capital, nós não precisaremos nos preocupar com esse lado. Mestre da seita, a Escola Céu Claro. Quando Tai Nu ouviu a Escola Céu Claro ser mencionada, suas pupilas claramente se contraíram um pouco. Tang San então disse com um tom grave. A seita Tang é a seita Tang e a Escola Céu Claro é a Escola Céu Claro, elas jamais se misturarão. Agora nós temos um inimigo em comum, o Império dos Espíritos, então não é hora para ficar relembrando de rancores passados. A Escola Céu Claro decidiu deixar a montanha. Se eles ficarem protegendo a capital, nós não precisaremos nos preocupar com nossa retaguarda e, ao mesmo tempo, evitaremos qualquer estranheza que possa ser causada pelo reencontro da Escola Céu Claro com os mestres dos salões. Entendido. Tai Nu respeitosamente aceitou as ordens. Apesar de Tang San não parecer ter mudado muito, ele estava mais estável do que antes e seus olhos irradiavam uma indescritível dignidade. Cada uma de suas palavras parecia incutir confiança. Seus movimentos não eram apenas graciosos, eles também possuíam uma elegância especial digna de um líder. Essas eram características que o lembravam um pouco do mestre da escola porcelana dos 7 tesouros que ele havia conhecido antes, Ning Fengzi. Mas é claro que Tai Nu não tinha como saber que a maior parte disso se originava da transformação causada pela luz do Deus do Mar. Sendo o escolhido do Deus do Mar, como Tang San poderia ser comparado a pessoas normais? Não demorou muito para Tang San escrever a carta, ainda na frente dos portões da seita Tang e a entregar a Tai Nu. Com a velocidade dos discípulos do Salão da Velocidade, as notícias alcançariam a Escola Céu Claro dentro de meio-dia. Com certeza não haveriam atrasos. Tang San então escreveu uma segunda carta e também a entregou a Tai Nu, repetidamente lembrando de enviá-la para o Pavilhão da Lua. Com as referências de sua tia e da sua carta, a Escola Céu Claro não deveria encontrar problemas para se estacionar no Palácio Imperial. Independentemente do que fosse dito, no passado ele havia aceitado a posição de tutor do príncipe herdeiro, então suas palavras ainda devia ter certa autoridade. E agora que o Império Céu-Dou precisava tão urgentemente de mestres dos espíritos de elite, haveria ainda menos razões para recusá-los. Xiao Wu, parece que nós teremos que continuar viajando. O nosso casamento também. Tang San a encarou ternamente, seus olhos repletos de arrependimento. Xiao Wu sorriu com doçura em resposta, segurando sua mão. O que você está dizendo? Nós já passamos por tantas tempestades, de que importa mais um pouco de espera. Esses são eventos importantes. O rol dos espíritos também matou a minha mãe e eu também desejo destruí-los. Vamos. Os dois então se despediram de Tai Nu e rapidamente partiram de Céu-Dou. Tang San puxou Xiao Wu para mais perto e voou em direção ao sul. Segundo os seus cálculos, se o exército havia partido 10 dias atrás, com sua velocidade, ele devia ser capaz de alcançá-los antes de eles chegarem à linha de frente. Não havia necessidade de perguntar. Os outros demônios da Sherek também deviam estar com o exército. Ele só não esperava que a guerra contra o Império dos Espíritos fosse iniciar tão cedo. Mas apesar de ainda não ter se preparado mentalmente, ele já estava sedento por essa batalha. 5 anos haviam se passado e ele queria muito saber que nível a seita Tang que ele pessoalmente fundou havia alcançado. 2.300 mestres dos espíritos? Apesar de parecer ser um grande número, essa ainda era uma quantidade insignificante quando comparada aos mais de 50.000 do rol dos espíritos. Mas a chave para a derrota do Império dos Espíritos nessa batalha poderia ser justamente o exército Tang estabelecido por Shui Beng. Essa também era a primeira vez que as armas ocultas da seita Tang apareciam no palco da história desse mundo. Sem dúvidas, os Impérios Céu-Dou e Estrela Lu investiriam todas as suas forças nessa campanha, ou seja, essa também podia ser a batalha final contra o Império dos Espíritos. Se perdessem essa guerra e o Império dos Espíritos conseguisse eliminar as elites dos dois impérios,
Eles jamais seriam capazes de virar o jogo e sua destruição seria apenas uma questão de tempo. Se conseguissem enfraquecer as forças do Império dos Espíritos antes que eles pudessem se estabilizar por completo, ainda haveria grandes esperanças para o futuro. Capital do Império dos Espíritos, Cidade dos Espíritos, Palácio do Pontífice Supremo. O time Nirvana foi destruído? Mais de 500 mestres dos espíritos perdidos em 5 cidades. Bibi Dong havia acabado de retornar quando recebeu essas notícias injuriantes. Juliana estava parada diante dela com uma expressão que misturava culpa e apreensão. Suas roupas balançaram mesmo sem vento e se qualquer outra pessoa estivesse ali na sua frente agora, com esse péssimo humor, ela poderia já tê-las matado. Mas Juliana era diferente. No coração de Bibi Dong, ela não era apenas sua própria discípula, Juliana já estava mais para uma filha. Apesar de Qian Henshui ser sua filha biológica, a verdade é que ela se importava muito menos com ela do que com Juliana. Ela havia se esforçado demais da criação de Juliana. As notícias ruins vieram uma após a outra. Antes de chegar ao Palácio do Pontífice Supremo, Bibi Dong já havia ficado sabendo das operações militares em larga escala dos dois impérios, cercando o Império dos Espíritos e pressionando as fronteiras dos dois lados. Bom, muito bom. Parece que os impérios Celdou e Estrela Lu vieram preparados. Eles querem me golpear antes que eu possa me estabilizar. Excelente. Eu quero ver como eles vão lidar com a minha legião espiritual. Nana, repasse minhas ordens. Reúna os mestres das 7 grandes seitas e todos os mestres dos espíritos com títulos de bispos ou superiores para uma reunião. Se eles querem acabar com tudo de uma vez só, nós vamos ajudá-los a fazer isso. Entendido, professora. Em todo o Império dos Espíritos, Juliana era a única que não precisava se dirigir a Bibi Dong como Vossa Majestade. Vendo que sua professora não pretendia culpá-la, Juliana secretamente soltou um suspiro de alívio. Sua professora era muito boa para ela. Mas quanto mais ela agia assim, pior se tornava a dor em seu coração. Lá no fundo, a silhueta daquele homem cuja posição não era inferior à sua continuava presente, como se gravada em sua alma e ela não conseguia se livrar dela. Se os dois lados vão entrar em guerra, será que você aparecerá no campo de batalha Tang-san? Se nos encontramos lá, o que eu devo fazer? Por que as duas pessoas com quem eu mais me importo precisam se enfrentar no campo de batalha? Juliana estava prestes a ir repassar as ordens com esses pensamentos em sua cabeça, quando foi chamada de volta por Bibi Dong. Xieu, você e Yan vão repassar as minhas ordens. Nana, fique aqui. Há uma coisa que eu preciso te dizer. Entendido? Vossa Majestade. Xieu e Yan se entreolharam, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Eles entendiam que seus lugares no coração de Bibi Dong jamais poderiam competir com o da donzela sagrada Juliana. Quando restaram apenas Bibi Dong e Juliana na sala, a frieza na expressão de Bibi Dong aos poucos se suavizou. Apontando para o assento ao seu lado, ela gesticulou para Juliana se sentar. Professora, eu a desapontei. Juliana abaixou a cabeça, provocando um suspiro de Bibi Dong. Não se importe com isso. Algumas centenas de mestres dos espíritos não são um dano tão sério assim. Isso com certeza foi obra do Império Celdou a fim perturbar nossa moral. Mas isso não vai ser tão fácil assim. Essa guerra iria começar mais cedo ou mais tarde e, mesmo não tendo nos estabilizado por completo, a força dos nossos mestres dos espíritos nos dará o controle total sobre as forças dos dois impérios no campo de batalha. Se agirmos de acordo e exibirmos nosso verdadeiro poder em batalha, Celdou e Estrela Lu simplesmente não poderão fazer nada. Em tempos de derrota, não permita que qualquer contratempo influencie sua confiança. Falando nisso, dessa vez eu também acabei dando com a cara em um muro. Ah, professora, você, Juliana a encarou chocada. Bibi Dong disse sombriamente. A princípio tudo estava indo bem. O macaco titã gigante e a Piton touro céu azul já estavam nos seus últimos suspiros. Quando fomos atacados por uma pessoa encapuzada, armada com um estranho tridente que arruinou a minha alegre ocasião. Se eu não estiver errada, essa pessoa deve ser aquele Tang-san que ficou desaparecido por 5 anos. O que? Juliana perdeu o equilíbrio, quase caindo de sua cadeira enquanto seus lábios tremiam sem parar. 3 dias depois. Ao longe, Tang-san e Xiao Wu enfim avistaram o exército avançando por terra. Apesar de estarem vendo tudo de cima, o choque ao se depararem com 1 milhão de soldados ainda os deixou um pouco inertes. O número de pessoas reunidas parecia infindável. Bandeiras erguidas tremulavam, tudo em perfeita ordem. Avançando pela planície em unidades de 10.000, eles eram como um vasto rio de ferro. A cavalaria pesada, composta de cavalos em grossas armaduras, compunham a cabeça da formação, enquanto fortes soldados formavam as legiões de infantaria pesada nas laterais. No centro ficava localizada a maior parte da infantaria. Pelo menos 6 legiões de cavalaria leve se moviam entre a retaguarda e a frente, responsáveis por patrulhar os arredores e proteger o centro. Todos avançavam de forma majestosa. Na retaguarda vinha uma enorme unidade de suprimentos. Como dizia o ditado, as tropas se moviam para onde fossem as provisões. O número de tropas responsáveis pela logística ultrapassava os 500.000, criando um fluxo ininterrupto de provisões. Isso sem contar as tropas de logística que compunham o exército principal. Com base em suas especulações, Tang-san chegou à conclusão de que, dessa vez,
O Império Seldou estava usando seu próprio exército e seu pessoal de logística, além de ter feito um recrutamento extra. Sendo assim, seus números deviam alcançar quase 2 milhões. Essa sem dúvidas era a força de uma nação. Ao mesmo tempo, esse era o maior exército que o Império era capaz de suportar. Seus anos de desenvolvimento se manifestaram nessa demonstração de força nacional. De fato, os suprimentos consumidos diariamente por um exército de 2 milhões de pessoas alcançava figuras astronômicas. Ser capaz de equipar um exército tão grande assim era uma clara exibição da real força do Império Seldou. Digno de ser um dos grandes impérios que dominaram o continente por tantos anos. Diante das circunstâncias do exército de Imperial de Seldou, era possível imaginar a situação do lado do Império Estrela Lu. O Império Estrela Lu podia não ser capaz de competir com Seldou no quesito número de mestres dos espíritos, mas seu exército com certeza seria ainda maior. Esse império era governado com base em uma filosofia de ferro e sangue, algo que podia ser visto nas experiências de Daimubai e Zuzukin. Como a força militar de uma nação como essa poderia deixar a desejar? Apesar de mestres dos espíritos serem formidáveis, abaixo do nível de sábios espirituais, eles ainda eram restringidos por sua força física e poder espiritual. Diante de um exército desse tamanho, quando a diferença de números chegava a certa proporção, até mesmo mestres dos espíritos poderiam não se atrever a avançar contra esse rio de ferro. Sem dúvidas, os impérios Seldou e Estrela Lu estavam usando sua força nacional para compensar a diferença no número de mestres dos espíritos. O continente não via uma guerra há muitos anos, muito menos um conflito como esse contra as legiões de mestres dos espíritos do Império dos Espíritos. Ninguém era capaz de dizer qual seria o resultado no campo de batalha. Mas os impérios Seldou e Estrela Lu sem dúvidas haviam escolhido o melhor momento. Enquanto Tang San ponderava sobre isso, seu poder mental de repente reagiu. Quando ergueu o olhar, uma figura ilusória surgiu no seu campo de visão num piscar de olhos, com as asas tremendo levemente enquanto mirava na posição dele e de Xiao Wu, emitindo um agudo grito de pássaro enquanto avançava pelos céus. Vendo essa figura, assim como sua reação, Tang San não conseguiu conter um sorriso. Será que isso pode ser considerado mover a pedra apenas para esmagar o meu próprio pé? Antes mesmo de os discípulos do Salão da Velocidade da seita Tang serem capazes de exibir seu valor em batalha, eles já começaram pegando o seu próprio mestre da seita. Xiao Wu caiu na risada. Isso prova o quão superiores os discípulos da seita Tang são. Além dos discípulos do Salão da Velocidade possuidores do espírito andorinhão mongol, que outros mestres dos espíritos poderiam ser capazes de ter tanta velocidade e reagir tão depressa no ar? Aquele discípulo também não se aproximou, apenas circulando Tang San e Xiao Wu a uma distância de 300 metros. As habilidades de praticamente nenhum mestre dos espíritos seriam capazes de alcançá-lo nessa distância. Ficou claro que ele tinha bastante confiança em sua velocidade e não estava preocupado com a possibilidade de Tang San e Xiao Wu tentarem persegui-lo. Em alguns segundos, dezenas de figuras de repente alçaram voo do centro do exército imperial de Seldou e seguiram na sua direção. Todos eram mestres dos espíritos do tipo voador. Assim que se ergueram no ar, eles assumiram uma formação semicircular, de certo modo, cercando Tang San e Xiao Wu. Eles não apenas exibiram excelente cooperação, como não fizeram qualquer barulho desnecessário, exibindo uma formação extremamente organizada. Vendo que havia completado sua missão, aquele discípulo do Salão da Velocidade de repente acelerou, voando para longe. Do início ao fim, eles não trocaram uma única palavra. Não demorou para Tang San e Xiao Wu serem cercados por dezenas de mestres dos espíritos voadores. Brilhantes anéis de espírito apareceram à sua volta, todos tremendo de excitação. O mais fraco entre eles era apenas um ancestral espiritual com 4 anéis de espírito, enquanto o mais forte já possuía 6. Amarrem suas mãos e esperem para serem capturados. As dezenas de mestres dos espíritos gritaram em coro, suas vozes num tom uniforme. Junto com os gritos, suas auras imponentes aumentaram, pressionando Tang San e Xiao Wu. Vocês não vão nem mesmo perguntar quem nós somos antes de nos capturar? Xiao Wu gargalhou. Aquele imperador espiritual respondeu com seriedade. Independente de quem vocês são, todos os mestres dos espíritos espiando nosso exército são primeiro capturados. Sigam-nos até a terra. A atitude despreocupada de Xiao Wu o deixou um pouco agitado. Apesar de terem a vantagem numérica, isso não importaria muito caso se deparassem com um verdadeiro poder. Esse imperador espiritual já estava pronto para chamar por reforços. Mas é claro que ele jamais recuaria. Com um exército de milhões, assim como mais de 6.000 mestres dos espíritos atrás dele, ele não acreditava que esses dois se atreveriam a fazer alguma coisa. Tang San abaixou o capuz, exibindo um pequeno sorriso. Eu sou o mestre da seita Tang San e vim me juntar ao exército. Por favor, me levem até o grande mestre ou aos outros membros da seita Tang. Você é o mestre da seita Tang? Aquele imperador espiritual tinha mais de 50 anos. Vendo a aparência de Tang San, seus olhos ficaram repletos de descrença. A seita Tang possui mais de 2.000 discípulos. Como o mestre deles poderia ser tão jovem quanto você? Se você pretende mentir, pelo menos conte uma mentira acreditável. Já chega de bobagens. Primeiro amarrem suas mãos e esperem para serem capturados. Caso contrário, não nos culpem por sermos rudes. Tang San balançou a cabeça com um leve suspiro,
Ele não queria mais perder tempo com isso. A luz em seus olhos de repente se tornou pura e uma auréola de luz de um azul mais profundo que o próprio céu no mesmo instante envolveu esses mestres dos espíritos. Eles apenas sentiram alguma coisa restringindo seus corpos e então, perderam o controle sobre si mesmos. Deixando de lado usar habilidades espirituais, eles nem mesmo foram capazes de abrir suas bocas para falar. Depois de restringir esses mestres dos espíritos com facilidade, Tang San deu um longo uivo e o poder insurgente nele avançou na direção do céu. Aquele uivo ressonante viajou por uma grande distância, se espalhando como um infindável exército no chão. Cada uma das pessoas abaixo pôde senti-lo com clareza. Além disso, a voz não desapareceu logo em seguida, se tornando cada vez mais alta com o passar do tempo. Aquele poder insurgente era como ondas furiosas golpeando a costa, atingindo os milhões de soldados abaixo. Com o som de algo se rasgando, Tang San sentiu seu poder espiritual abruptamente crescer. No mesmo instante, seu uivo se tornou um pouco mais retumbante. Ele não conseguiu evitar ficar surpreso ao descobrir que seu poder espiritual, que estava preso em uma barreira há algum tempo, enfim avançou para o 93º nível. Tang San já havia alcançado o ápice do 92º nível assim que absorveu aqueles anéis de 50 mil anos. Quase no 93º, ele apenas não havia progredido. Mas recentemente, ele havia desafiado os 5 anciãos da escola Céu Claro, irrompendo com toda a sua força sob enorme pressão e então, quase se esgotado ao ajudar seu pai a conectar seus 8 meridianos extraordinários. Essas duas experiências sem dúvidas foram de grande ajuda para atravessar a barreira do 93º nível. Por causa do seu rápido aumento de poder espiritual nesses últimos anos, depois de deixar a Ilha do Deus do Mar, Tang San focou sua cultivação principalmente em conservação, estabilizando da melhor forma possível o que já havia ganhado ao invés de tentar avançar logo de nível. Mas agora, esse longo uivo inesperadamente incitou seu poder espiritual e seus canais se conectaram como o fluxo de um rio, elevando seu nível. Nesse momento, novos uivos ecoaram do meio do exército. O mais ressonante deles estava repleto de uma agudeza infinita que parecia que iria cortar o uivo de Tang San ao meio. Aquela poderosa energia azul perfurante de espada avançou, parecendo conectar o céu e a terra, acompanhada por um grito claro e melodioso ao ser disparada contra Tang San. Tang San riu alto. Com um movimento de seu punho, a capa sobre o tridente do Deus do Mar explodiu como uma nuvem de borboletas, voando para longe. Então ele balançou o braço e aqueles mestres dos espíritos atordoados por sua força mental foram jogados para trás. Em seguida, ele moveu o tridente e uma luz negra colidiu contra aquela poderosa energia azulada de espada. Com uma ressonante explosão, o tridente do Deus do Mar emitiu um grito de dragão. Sua lâmina central tremulou de leve e uma luz dourada fluiu dele como ondas na água. Para sua surpresa, o tridente automaticamente se tornou dourado sem Tang San nem mesmo precisar infundi-lo com a luz do Deus do Mar. Ele até conseguia sentir uma espécie de ânsia produzida por essa arma dourada em suas mãos. Apesar de ter sido rebatida pelos seus 108 mil Jin, aquela poderosa energia de espada demonstrou o quão poderosa era, até mesmo despertando a competitividade do tridente do Deus do Mar. A luz azul se ergueu de novo, mas dessa vez não era apenas a sombra de uma espada e sim uma figura sólida que se ergueu no céu, envolta por luz azul. Como um cometa perseguindo a lua, ela foi disparada diretamente contra Tang San. Ele, por sua vez, segurou o tridente na horizontal em uma mão na direção da luz azulada. Então, com o giro dessa mão, ele fez o tridente dar uma volta e um anel de luz dourada saiu dele. Ao mesmo tempo, um feixe de luz do Deus do Mar irradiou da marca em sua testa sobre o coração do Deus do Mar. No mesmo instante, a luz dourada sobre o tridente brilhou com mais força. Apesar de o ataque da luz azul ser forte, ele ainda foi dissolvido por aquele anel de luz dourada e a figura voando no meio dela foi bloqueada a uns 10 metros dele. Protegendo o peito com o tridente, Tang San riu. Comece com leniência sênior, senão eu não vou conseguir bloquear. Aquela figura então se revelou, alto, com um único braço e segurando uma longa espada inteiramente azul clara, como se fosse esculpida em cristal. O mais peculiar era que essa espada possuía 9 estrelas, coloridas em sequência de amarelo, amarelo, roxo, roxo, preto, 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 preto. Até mesmo Tang San não teve escolha a não ser usar a defesa da tempestade caótica para bloquear esse ataque repentino. Quem poderia ser esse senão o ancião da escola porcelana dos 7 tesouros? Com seus assustadores 97 níveis de poder espiritual e possuidor do chamado espírito de ataque número 1, o Doulu Espada Shenshin. Aquela bizarra espada em sua mão era seu espírito, a espada 7 mortes. Tendo alcançado o 97º nível, ele já possuía a habilidade de controlar a trajetória de sua espada e assim, podia fazê-la voar no céu para atacar o inimigo. O Doulu Espada encarou Tang San e também ficou chocado. O uivo de agora pouco havia surpreendido todo o exército e os mestres dos espíritos em especial puderam sentir ainda mais profundamente sua assustadora pressão. Até mesmo ele, o Doulu Espada, havia sentido sua força mental ser suprimida por completo. O que era isso? Será que o sumo sacerdote do Império dos Espíritos havia aparecido? Consequentemente, o Doulu Espada não hesitou em golpeá-lo com toda a sua força. Enquanto ainda estava no chão, ele já havia lançado um ataque contra Tang San no céu, por medo de que ele pudesse usar algum ataque em larga escala contra o exército.
De fato, se realmente fosse um título Dolu no 99º nível, qualquer ataque seu em larga escala teria consequências devastadoras. A guerra ainda não havia começado e o exército imperial de Seldou não podia se dar ao luxo de sofrer perdas como essas. Mas quando Shen Xin viu Tang San, a vigilância e pressão que ele sentiu instantaneamente desapareceram, substituídas por completo choque. Ele jamais poderia ter imaginado que essa pessoa capaz de dissolver 2 de seus ataques com força total seria Tang San. Mas é claro que também não foi fácil para Tang San dispersar os ataques de Shen Xin, precisando depender bastante do tridente do deus do mar. Essa era uma verdadeira arma divina, possuindo um efeito de restrição nos espíritos do tipo ferramenta. Uma arma contundente como o martelo céu claro ainda poderia se sair um pouco melhor, mas uma arma afiada como essa espada 7 mortes seria diretamente restringida. Depois de tantos testes, Tang San estava cada vez mais acostumado aos usos do tridente do deus do mar. Agora há pouco, ele havia ocultado por completo as auras dele e de Xiao Wu antes de usar essa ferramenta divina de 108.000 Jin para bloquear o ataque do Dolu espada. Ainda assim, Tang San não saiu ileso, precisando circular a habilidade Céu Misterioso para dissolver a energia da espada 7 mortes. Quanto ao segundo ataque do Dolu espada, apesar de homem e espada já terem se tornado um, eles ainda colidiram contra uma habilidade divina, ser dispersado era apenas o senso comum. Tang San, é você? O Dolu espada arregalou os olhos, temendo estar tendo uma alucinação. Não muito tempo atrás, o retorno dos demônios da Shrek a Seldou já havia causado um grande choque para os mestres dos espíritos do Império. Em 5 anos, aqueles 5 imperadores espirituais já haviam alcançado o nível de Dolus espirituais. Como isso era possível? A verdade era que a maioria dos mestres dos espíritos do Império Seldou vinham da Academia Shrek, das Academias dos 4 Elementos, da Seita Tang e da Escola Porcelana dos 7 Tesouros, assim como da própria força da família imperial, mal alcançando um total de 10.000. Porém, com a necessidade de proteger as cidades, assim como de fazer outros arranjos, apenas 6.000 puderam ser mandados para as linhas de frente. Entre eles, tirando os mestres dos espíritos da família imperial que já conheciam bem os demônios da Shrek, o retorno dos 5 deixou as pessoas tão chocadas que eles já estavam sendo considerados prodígios inalcançáveis nesse milênio. Mas esses 5 que haviam chocado o Império Seldou ainda estavam um nível abaixo de sua figura de liderança, Tang San. Independente de qualquer coisa que ele pudesse fazer, se Tang San já não tivesse alcançado o nível de título Dolu, como ele poderia ter bloqueado esse ataque do 97º nível? Ele realmente já era um título Dolu? Sendo assim, não era de se admirar que os outros demônios da Shrek só tivessem sorrido, sem falar nada sobre ele quando perguntados. A figura-chave dos demônios da Shrek já havia alcançado esse nível. Nesse momento, mais de 10 mestres dos espíritos seguiram de perto o Dolu espada no céu. Tang San olhou para eles e no mesmo instante sorriu, reconhecendo a maioria. Flender e Liu Erlong com seus avatares espirituais ativados, assim como Dai Mubai, Oscar, Ning Hongrong e Zhu Zuqin sob o efeito das salsichas cogumelo e Ma Hongijun com suas asas de fênix abertas. Além deles, também havia alguns outros mestres dos espíritos que eram no mínimo Dolus espirituais. Pequeno San, você chegou tão rápido. Eles não conseguiram evitar comemorar ao revê-lo. Por esse som, parece que você avançou de novo. Dai Mubai gargalhou. Eu achei que era um ataque inimigo, mas no fim eram apenas vocês pirralhos chegando. Flender sorriu. Bom, os 7 monstrinhos finalmente estão reunidos de novo. Tang San e Xiao Wu se curvaram juntos na direção de Flender. Então Tang San disse num tom sério. Dessa vez, nós realmente estamos todos reunidos. Os outros 5 demônios da Shrek se entreolharam. Logo em seguida, seus olhares se focaram em Xiao Wu. Ning Hongrong cobriu a boca, com lágrimas surgindo em seus olhos. Zhu Zuqin disse quase sem fôlego. Terceiro irmão, você conseguiu? A Xiao Wu está? Liu Erlong já havia avançando como uma chama, assumindo sua forma humana com um par de asas de dragão em suas costas, voando na direção de Tang San e Xiao Wu. Xiao Wu, minha filha, você passou por tanta coisa. Puxando a menina dos braços de Tang San com um movimento, ela a segurou num firme abraço. Ela e o grande mestre não tinham filhos e, depois de ficar sabendo o que aconteceu com Xiao Wu e Tang San, sofreu bastante. Agora, vendo Xiao Wu de novo, como ela poderia não ficar animada? Os mestres dos espíritos voadores que foram atordoados pela força mental de Tang San agora já estavam livres. Vendo tantos poderosos cercando o par e os tratando como família, eles entenderam que essa pessoa cujo olhar era o suficiente para imobilizá-los na verdade estava do lado deles. Os demônios da Shrek se reuniram e Dai Mubai agarrou os ombros de Tang San. Vamos conversar lá embaixo. Essas salsichas cogumelo não duram muito tempo. Pequeno San, eu não esperava que você fosse progredir tão rápido. Apesar de ter sido bem sucedido, o preço foi bem alto. Ele respondeu com um sorriso torto. Mas vamos pousar primeiro. Guiado por seus companheiros, Tang San o seguiu por dentro do exército. Ele então descobriu que a tropa de mestres dos espíritos compunha o coração da formação, cercando e protegendo o centro, guardando o novo monarca do Império Seldou, Shui Beng. A chegada de Tang San imediatamente causou uma enorme comoção. Quando eles pousaram,
Os olhos de Tang San subconscientemente buscaram pelo grande mestre, mas ele não encontrou o menor traço dele. Flender sorriu. Procurando pelo grande mestre, os tempos são outros e o grande mestre já não é o mesmo de antes. Além do seu subordinado exército Tang, dessa vez ele está no comando de todos os mestres dos espíritos. Sua Majestade lhe concedeu o título de Rei Lan Dian, chefe dos mestres dos espíritos da corte e comandante do regimento de mestres dos espíritos de Seldou. Na corte imperial, ele é a segunda pessoa mais poderosa. Segunda? Tang San o encarou sem entender. Então quem é a primeira? Flender lhe lançou um olhar significativo. Você ainda se lembra do título que a família imperial de Seldou lhe deu antes de partir? Tang San coçou a cabeça. Era tipo tutor do príncipe herdeiro ou algo assim. Seu pirralho, você realmente trata títulos como lixo. Flender disse nada contente. Não apenas tutor do príncipe herdeiro, mas também de Rei Lan Hao. O príncipe herdeiro daquela época já se tornou o regente atual. Sendo tutor do príncipe herdeiro, você agora se tornou o tutor imperial. Um nível acima do Xiao Gang. Tirando você, quem mais poderia ser? O que? Eu? Tang San lançou um olhar chocado para Flender, incapaz de ocultar sua reação por um momento. Ele jamais havia esperado que, depois de retornar de uma viagem de 5 anos, ele acabaria se tornando o tutor imperial de Seldou, uma posição acima de centenas de milhões de pessoas. Do outro lado, Xiao Wu, Ning Hongrong, Zhu Zuqin e Liu Erlong já estavam chorando em grupo. Xiao Wu havia acabado de lhes contar sobre sua ressurreição. Dai Mubai, Oscar e Ma Hongijun se reuniram em volta de Tang San. Então Oscar disse com um sorriso. Pequeno San, dessa vez nós também nos beneficiamos da glória. Assim que voltamos, Sua Majestade nos concedeu os títulos de duques imperiais. É claro que, por enquanto, ainda é do tipo sem terra. Tang San perguntou a Dai Mubai. Para você também, chefe? Eu já cortei relações com a minha família, por que eu não aceitaria? Ele sorriu. De qualquer forma, eu não planejo voltar à Estrela Luo. Daquele lado só há ferro e sangue, eu prefiro ficar aqui com todos vocês. Eu não ligo para ter um título ou não, enquanto nós irmãos estivermos juntos, de que importa o resto. Quando o exército partiu, os mestres dos espíritos receberam o melhor tratamento, em especial os poderosos como eles que ganharam carruagens especiais. Nesse momento, todos já estavam no chão, conversando enquanto caminhavam, já engolidos pela floresta de metal. Entretanto, enquanto eles conversavam, uma ordem de descanso de repente foi repassada por todo o exército e as tropas avançando imediatamente fizeram uma pausa. As tropas em frente de repente se partiram e 4 homens passaram pelo meio delas. No momento em que avistaram Tang San, os 4 caíram sobre uma perna, como montanhas de ouro e pilares de jade colapsando, dizendo em voz alta: Nossos respeitos aos mestres da seita. Não há necessidade de tanta cortesia, anciãos. Tang San se apressou em encontrá-los e, com um aceno de sua mão, um vasto poder espiritual imediatamente ergueu os 4 anciãos. Eles não eram estranhos, mas sim os 4 mestres dos salões da seita Tang. O mestre do salão da força Tai Ten, o mestre do salão da velocidade, Bai He, o mestre do salão da defesa, Niu Gao e o mestre do salão dos remédios, Yang Wood. Sendo erguidos por Tang San com facilidades, os 4 não conseguiram conter suas expressões de choque. Mas em seus corações, eles estavam ainda mais contentes. O retorno de Tang San no momento crucial sem dúvidas traria grandes vantagens para a seita Tang. Esses 4 mestres dos salões já estavam indo além do seu limite comandando o exército. Em especial nessa campanha em que a força principal da seita Tang havia deixado sua base. Se por acaso ocorresse algum acidente, nenhum deles seria capaz de suportar a responsabilidade. Antes que os 4 anciãos pudessem começar a falar, alguém declarou em voz alta: Sua Majestade está aqui. Todos os que estavam falando se silenciaram e os soldados abriram caminho como uma onda. Cercado por uma multidão de guerreiros poderosos, usando capacete e armadura dourados, assim como uma veste de batalha escarlate, o recém-apontado imperador de Seldou, Shui Beng, apareceu diante de todos. Tirando o capacete, a primeira ação dele inesperadamente foi se curvar diante de Tang San, dizendo de forma respeitosa: Professor. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.